Fera, seja bem-vindo. Os vídeos da Mãozinha em Física têm por objetivo tirar aquelas dúvidas e esclarecer aqueles conteúdos que são mais cobrados em vestibulares, provas de exames como o Enem ou na prova da sua escola. Eu sou Ives Urquiza e você está no Física Total. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Assim, sempre que um novo vídeo for postado, e muitos vídeos serão postados, você fica sabendo e vem aqui para tirar suas dúvidas. Vamos juntos, fera. Acompanhe essa mãozinha. Fera, lembra quando a gente falou de trabalho? E quando a gente falou de trabalho, a gente tinha o trabalho de uma força? Pronto, impulso também é impulso de uma força. Do mesmo jeito que acontecia em trabalho, a gente tem uma forma direta de calcular quando a força é constante e para uma força qualquer a gente precisa do suporte da área. Tranquilo? Então o impulso, fera, é o efeito da força ao longo do tempo de aplicação. Então a gente define o impulso como uma grandeza vetorial que é encontrada multiplicando a força aplicada pelo intervalo de tempo, quando a força aplicada é constante. Fera, como o intervalo de tempo, pelo menos em física clássica, é sempre não negativo, esse produto força vezes intervalo de tempo vai ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido aqui, I e F. Tranquilo? O impulso da força e a própria força são sempre vetores paralelos. Mais que isso, fera, paralelos e de mesmos sentidos. Então o impulso da força aponta para onde aponta a força. São paralelos e têm sentidos iguais. Quando a gente tem uma força variável, para encontrar o módulo do impulso, a gente vai usar a área do gráfico. Então, fera, quando a gente tiver força variando no tempo, atenção, cuidado, quando é força variando na posição é trabalho. Força variando com o tempo, a área vai te dar o módulo do impulso, fera. Tranquilo? E como a gente está falando de área, não custa a gente reforçar e revisar que a gente vai usar basicamente três áreas, fera. A área do retângulo, a área do triângulo e a área do trapézio. Lembra? No retângulo a gente tem base e tem altura, e a área é igual a base multiplicada pela altura. No triângulo a gente também tem uma base e uma altura, só que a área é base vezes a altura dividido por 2. Aqui no trapézio a gente tem dois lados paralelos, que são as duas bases. E aí para calcular a área eu somo as duas bases, multiplico pela distância entre as bases, que é a altura, e divido tudo isso por 2. Tranquilo, fera? Então fique esperta, se precisar, uma dessas três áreas vai te servir. O momento linear, fera, também chamado antigamente de quantidade de movimento, ou chamado hoje em dia de momentum, é a grandeza que a gente encontra quando multiplica a massa do corpo por sua velocidade instantânea. Cuidado com isso, fera, a quantidade de movimento é dada para cada instante. Perceba que como a massa do corpo, pelo menos em física clássica, é sempre não negativa, fera, a gente vai ter que a quantidade de movimento, que o momento linear e a velocidade são sempre paralelos. Mais que isso, fera, são paralelos e de mesmos sentidos, assim como acontecia com força e impulso. Momento linear e velocidade são paralelos e têm mesmo sentido. Atenção e cuidado quando você tiver um conjunto de corpos, fera. Se você tiver um conjunto de corpos, a quantidade de movimento total do sistema é o somatório das quantidades individuais de movimento, dos momentos individuais. Lembrando que isso aqui é um somatório vetorial.
Já quando você precisar da variação da quantidade de movimento, você vai calcular como calcula qualquer variação. Valor final menos valor inicial. Lembrando sempre, fera, a variação da quantidade de movimento é uma diferença vetorial. Então, se você vai calcular a quantidade total, você soma todas as quantidades individuais. Você soma todos os momentos individuais. Se você vai calcular a variação na quantidade de movimento, a variação do momento linear, você faz a diferença entre o valor final e o valor inicial. Lembrando que todas essas operações são vetoriais. Lembrando também que a quantidade de movimento é instantânea. Em cada instante eu tenho uma quantidade de movimento e esta é sempre paralela e de mesmo sentido à velocidade instantânea do corpo. Impulso e força também são paralelos e de mesmo sentido. A diferença é que o impulso não é no instante, é no intervalo de tempo. Tranquilo, fera? Fera, todo vídeo do Mãozinha em Física tem aqui embaixo um link para um material de apoio com as questões do grupo de vídeos que você está assistindo. Então, fera, já sabe, se você quiser acompanhar com material de apoio, clica aqui no link, vai lá e pega o teu material para acompanhar o vídeo. Vamos juntos, hein? Continue acompanhando esse vídeo. Olha aí, fera, questãozinha da FUVEST tranquila diz que um veículo tem massa 0,3, parte do repouso com aceleração constante, 10 segundos após encontra-se a 40 metros da posição inicial e pergunta qual a quantidade de movimento nesse instante, qual o valor do momento linear. Olha, acompanha aqui, fera. A gente sabe que o momento linear, ou quantidade de movimento, pode ser determinado simplesmente multiplicando a massa pela velocidade no instante considerado. A massa ele já diz para a gente desde o início do problema, fera. Ele diz que é 0,3. Para a gente terminar essa questão, o que é que a gente precisa encontrar? A velocidade do corpo no momento. Ora, fera, o problema fala que ele partiu do repouso e que ele tem aceleração constante, mas não dá aceleração. Fera, quando a gente sabe que o movimento é acelerado, mas não sabe a aceleração, tem uma relação que é importante que a gente saiba usar. Deslocamento sobre intervalo de tempo, ou seja, velocidade média, é igual a velocidade inicial mais velocidade final sobre 2. Fera, quando o movimento é uniformemente variado, a velocidade média é igual à média da velocidade nos extremos. Ele diz para a gente no problema que o deslocamento foi 40, num intervalo de tempo total que ele diz ser de 10 segundos. A velocidade inicial ele falou que era 0. A velocidade final eu vou descobrir agora. Simplificando aqui, fera, 4 por 1 é 4, 2 está dividindo, passa multiplicando. Então eu tenho que a velocidade no instante considerado é de 8 metros por segundo. Atenção, porque não acabou aqui, fera, não é a velocidade o que ele pede. Ele pede a quantidade de movimento, eu trago para cá a velocidade. E aí sim, 0,3 vezes 8 dá 2,4, massa em quilogramas, velocidade em metros por segundo, então eu tenho a unidade quilograma que multiplica metros sobre segundo. A alternativa que dá esse resultado, fera, a letra A de aprovação. Fera, aprovação é seu destino. Vamos juntos. E aí, fera, já mereço o seu like? Então dá esse like, porque esse like dá uma grande força para o canal, e o canal crescendo, eu vou crescendo junto e ajudando ainda mais você. Vamos nessa, continue acompanhando o vídeo. Olha aí, fera, questão muito tranquila em que mostra um gráfico de força em função do tempo. Força em função do tempo a gente já sabe, a área é numericamente igual ao módulo do impulso, que é exatamente o que ele pergunta. Qual o impulso total da força após a interação? Aí ficou fácil, né, fera? Acompanha aqui. Olha aí o gráfico. Lembra que quando a gente tem gráfico,
a gente tem que o módulo do impulso é numericamente igual à área do gráfico. Fera, olha qual é a área que a gente vai calcular. Isso, fera, um trapézio. E aí, se a gente vai calcular um trapézio, a gente vai fazer soma das bases, base maior mais base menor, lembrando que as bases são os lados paralelos, vezes a altura, que é a distância entre as bases, tudo isso dividido por 2. Fera, veja que as bases estão na vertical. A base maior vale 20, a base menor vale 10 e a distância entre as bases, fera, vale 1. Tudo isso dividido por 2, você vai ter então 30 vezes 1, 30 dividido por 2, 15 newtons vezes segundo. A questão era aberta, então bastava você marcar no gabarito 15 e já achava a resposta. Presta atenção, tá, fera? Lados paralelos no trapézio são sempre as bases. Então, se você olhar para a figura, olha como está o trapézio. Então, essa medida aqui é a base maior, essa medida aqui é a base menor, e essa distância entre as bases corresponde à altura. Tranquilo, fera? Olha aí, fera. Durante uma partida de tênis, o jogador golpeia a bola imprimindo a velocidade v de módulo 20. Aí, sabendo que a massa da bola é 100 gramas, cuidado com a unidade, e que ela havia chegado ao jogador com a velocidade v0 de módulo 15, chegou 15 de um lado, bateu e foi devolvida com 20 para o outro. Pergunta-se qual a variação da quantidade de movimento da bola devido ao golpe. Vamos supor, fera, que aqui seja a mão do jogador. Vamos supor que essa coisa horrorosa que eu estou desenhando aqui seja a raquete. A bola está chegando com uma velocidade inicial de módulo 15 metros por segundo e está saindo com uma velocidade final de 20 metros por segundo. Fera, a gente sabe que variação da velocidade é igual à velocidade final menos a velocidade inicial. Agora, cuidado, fera, porque quando a gente fala em vetores, a gente tem que levar em consideração direção e sentido. Como os sentidos são opostos, esse vetor inicial seria negativo e eu teria menos, menos. Como os sentidos são opostos, vou anotar aqui, a diferença vai ser dada pela soma dos módulos. Atenção e cuidado com isso, fera. Na hora de calcular o módulo, atenção e cuidado com isso, o módulo da variação da velocidade, nesse caso, é igual à soma dos módulos. Lembra que a gente não pode ter módulo negativo, então a gente tem que escolher a orientação sempre do maior módulo. Então, para a direita está positivo, para a esquerda está negativo. Aí eu ficaria com 20 menos 15. Aí aparece o mais aqui, fera. Eu vou ter então que a variação do módulo da velocidade é 20 menos fica mais 15. Dá 35 metros por segundo. Só que ele não quer a variação da velocidade, fera, ele quer a variação da quantidade de movimento. Ora, se a massa é constante, eu posso dizer que a variação da quantidade de movimento é igual a massa vezes a variação da velocidade. Por favor, fera, atenção ao fato de que a massa está em gramas. E aí, olha só, para passar de grama para quilograma, como o grama é menor que o quilograma, eu vou dividir. Quilo quer dizer 1000, então eu vou dividir por 1000 para fazer essa transformação. Aí eu tenho que o módulo da variação da quantidade de movimento vai ser a massa, que é 100, dividida por 1000, dá 0,1, vezes a velocidade, que é 35.
0,1 vezes 35 dá 3,5 unidades do Sistema Internacional. Massa em quilogramas, velocidade em metros por segundo. A alternativa que diz isso pra gente, fera, é a da letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos. E aí, fera, tranquilo até aqui? Conseguiu entender o vídeo todo? Já deu o seu like? Não? Poxa, fera, dá aquele like, isso dá para reforçar aqui o canal. Se gostou muito, compartilha esse vídeo com teus amigos e chama ele para o canal. Lembra, a gente vai estar sempre cheio de vídeos novos aqui para ajudar você em sua preparação. Agora, fera, se você quer de fato uma preparação completa, vem conhecer meu site www.fisicatotal.com.br, o maior site de ensino de física da internet brasileira. Lá você vai ter, além de 400 vídeos com aulas cobrindo todo o conteúdo de qualquer vestibular ou Enem, ainda mais de 1000 exercícios resolvidos, listas semanais que tem roteiro de estudos, que tem material com resumo, questões de aplicação e exercícios exclusivos com a mesma metodologia utilizada no Enem. Temos turmas para medicina e nelas faremos aprofundamentos específicos. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Só está faltando você lá. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. Lembre que você pode.